O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Preces Gerais. Oração Dominical. Os Espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente desta coletânea, não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces é a que colocam em primeiro plano. Seja porque ela veio do próprio Jesus, seja porque substitui a todas, segundo o pensamento que lhe é fixada. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias para a vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si mesmo. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe escapa à maioria. Por isso, é dita geralmente sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. É dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números e em uso nas operações da magia. Para completar o vago que a concisão desta prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi juntado a cada proposição um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra suas aplicações. Segundo as circunstâncias e o tempo disponível, pode-se dizer, pois, a oração dominical simples ou desenvolvida. Vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, em todas as partes e em todos os lugares, santificado e louvado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço. Por toda parte, vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Venha a nós o vosso reino de sabedoria e glória. Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se entreajudariam mutuamente. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo. Evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias desse mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão.
destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhe concernem. Pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode pretextar a ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos conhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Seja feita acima da nossa a vossa vontade, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o seu superior, quanto não deve ser maior o da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter, sem murmurar, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá, quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria, e que sem vós ele nada pode. Então fará vossa vontade na terra, como os eleitos no céu. O pão nosso de todos os dias, o alimento do corpo físico e do espírito, dá-nos hoje e sempre. Dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos da sua própria inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e o seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais o homem de boa vontade, que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhe destes? Estes são os artífices de seu próprio infortúnio, e não têm direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendeis mão segura, desde que, como um filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal, e que depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder-lhe o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo.
Se o trabalho nos é impossível, nós confiamos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, malgrado os nossos esforços, nós as aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida, ou numa vida precedente, porque sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas, e que não punis jamais sem causa. Preservai-nos, ó meu Deus, de conceber a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se ouvidam a lei da caridade e do amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime por vezes o homem de bem. Sabemos agora, graças às vossas luzes que vos aprouve dar-nos, que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal, e que terás terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco e uma dívida contraída que nos será preciso cedo ou tarde pagar. Para elas, solicitamos o perdão da vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante na necessidade. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos da vossa indulgência, se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos do que nos queixar? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se vos apraz nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo cujas últimas palavras foram por seus algozes. As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, nos abrem o caminho da felicidade eterna, porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não pudemos fazer nessa por nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Não nos deixeis cair nas tentações dos espíritos impuros, malfazejos e zombeteiros, e livra-nos de todo o mal que ainda reside em nós mesmos, por sermos ainda tão imperfeitos e termos tanto a evoluir. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem nos desviar do caminho do bem, em nos inspirando maus pensamentos. Mas somos, nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados sobre essa terra para espiar e nos melhorarmos.
A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nas quais os mantêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem, e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Cada imperfeição é uma porta aberta à sua influência, ao passo que nada podem, e renunciam a toda tentativa contra os seres imperfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil, se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza. Inspirai-nos pela voz dos vossos anjos guardiães e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo bem não pode em nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos, infringindo as vossas leis, e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e não parece irresistível senão àqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também a de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Assim seja. Praza a vós, Senhor, que os vossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita, sobre todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem, e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, por nós mesmos. Nós vô-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência, e em particular, por alguém que nos é caro. Pedimos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Pode-se formular aqui o que se agradece a Deus, e o que se pede para si mesmo ou para outrem.